Hoje nós vamos contar para vocês quais procedimentos estéticos a gente não faria. Eu sou Renata Fontani, especialista em estética, e hoje eu vou conversar com o Dr. Ricardo qual o procedimento estético, Ricardo, que você não faria. Ei, Renata, tudo bem? Tudo bom? Renata, tem muitas coisas na estética que são muito associadas à moda do momento. Sim. Tem muitas coisas que são do passado, mas tem muitas coisas que ainda estão presentes no dia a dia da gente na clínica e que a gente recebe de profissionais, de outras pessoas. Mas tem algumas que a gente não faria mesmo, né? Um exemplo que eu não faria, Renata, é a aplicação de PMMA para preenchimento. Eu não faria em mim e não faço em outras pessoas, né? Assim, o resultado é ruim, Ricardo? O que acontece, Renato? O PMMA ele foi um dos preenchedores que foi utilizado mais no passado, né? Assim, ele foi um dos primeiros preenchedores que foram utilizados no passado. E ele tem um efeito estético que não é tão ruim inicialmente. Porém, ele é uma substância que com alguma frequência leva a reações no organismo de rejeição a ele. Então, às vezes, quando a pessoa faz, ele fica muito bem durante um período, mas ele sempre tem o risco de, em algum momento na vida da pessoa, o organismo meio que rejeitar ele. E aí, uma vez rejeitando, aquele preenchedor, aquele local que foi abordado, ele começa a apresentar sinais inflamatórios, ele aumenta de tamanho, ele tem um resultado que não é dentro daquilo que era o esperado. Então, por isso eu não faria, porque a previsibilidade é muito baixa do resultado final. E é aquilo que a gente está falando, num primeiro momento, ótimo, às vezes fica muito legal. A gente tem pessoas... Ele não sai, né, Ricardo? Não. Às vezes a pessoa fica com aquilo ali, a moda muda, Exatamente. né? Por mais que a gente não tenha que seguir a moda, né? Mas muita bochecha, muito... Sim. Esse aspecto da moda eu nem tinha abordado na minha resposta inicialmente. Era até mais da segurança. Mas isso é verdade, Renata. Assim, ele é um preenchedor definitivo. Então, muitas pessoas veem nele uma coisa assim, eu vou fazer uma única vez. E aí vai durar muito tempo. Custo baixo, é um né? custo baixo. Então, assim, vai ser uma coisa muito legal. Porém, ele tem esses dois riscos, né? Assim, o primeiro risco que a gente tem é isso que a gente está falando. Olha, de num primeiro momento ele ficar bom e num segundo momento não. Quando o PMMA começou a ser usado no mundo, ele foi muito utilizado inicialmente para correção de perdas de gordura nos pacientes que tinham quadros de HIV avançado. Uhum. Então, essas pessoas, naquela época, elas não tinham tratamento específico, né? Assim, lá no final da década de 90, começo dos anos 2000, não é que não tinha tratamento efetivo, o tratamento não era tão efetivo quanto hoje do HIV, e essas pessoas elas não faziam uma resposta imunológica tão robusta contra o produto, PMMA. que é um corpo estranho, de certa forma, que foi injetado no organismo. Então, naquele primeiro momento, ele foi um sucesso, e por isso ele saiu desse universo só do tratamento da lipodistrofia associada ao HIV e ganhou a estética para embelezamento, né? Assim, e alguns artistas da época de 80 fizeram. Sim. E hoje a gente vê como que, né, foram ficando deformados, Sim. tentando retirar. E muitas pessoas também fizeram, porque era o produto que tinha lá no começo dos anos 2000, né? Muitas pessoas deram a sorte de não ter nenhum tipo de reação com ele. Em especial, os pacientes com HIV não tinham mesmo reação, por isso ele foi considerado um produto muito seguro no início, né? Porém, a gente vê que com o tempo, às vezes a pessoa faz, fica muito bom, mas às vezes 5 anos, 7 anos, 10 anos depois, o negócio resolve acordar ali e dar errado. E a gente vê isso em artistas famosos, né, Renata? A gente tem alguns exemplos, a maior parte daqueles artistas que fizeram preenchimentos muito no começo da era dos preenchedores e depois ficaram muito deformados, são por PMMA, né? Muitas vezes eles usam PMMA também para colocar no bumbum, né, Ricardo? Exatamente. Por conta do preço, né? E a quantidade, às vezes, daquela região que precisa. Sim. Para mais, né? Para mais. É um volume grande. Então, para um grande. Preenchedor que é biodegradável, isso aí acaba tendo um custo maior, muito alto, né? Assim, do que o PMMA, que é definitivo, como a gente já havia falado. Porém, sempre tem esse risco de, num primeiro momento, ficar muito bom, mas com o tempo ele piorar. E a outra questão é essa que você está falando, que é muito importante.
a moda também muda. Então, às vezes, um lábio que hoje é mais carnudo, amanhã pode ser um pouco mais delicado. Um bumbum que hoje é muito elevado, no futuro pode ser que a moda seja ele não tão elevado ou não tão volumoso, né? E a pessoa tem... A retirada do PMMA é muito trabalhosa, né? Assim, ela geralmente é uma retirada cirúrgica. Você não tem nenhum produto que você injeta e dissolve ele. Então isso acaba ele meio que um comprometendo. procedimento definitivo, né? E aí a pessoa, para conseguir tirar, não é fácil, né, Ricardo? Não é. Então ele tem esses dois problemas, né? Ele tem essa questão da segurança e tem essa questão de ser um procedimento definitivo num universo que a gente sabe que nem sempre é tão definitivo assim da moda, né? Assim, e você, Renata, o que você não faria? Eu não faria aquele lip lift, que levanta o lábio, principalmente se for em consultório, né? Eu acho que não fica um resultado tão natural, tão agradável. E hoje a tendência... Aliás, eu acho que a nossa tendência sempre foi um procedimento que tinha um procedimento, mas que a pessoa não conseguia saber muito bem o que fez. No caso do lip lifting, eu acho que ele fica mais aparente, assim, você já consegue perceber que você tem um procedimento ali, cirúrgico, facial. Não acho que o resultado fique tão, assim, agradável, assim, era uma coisa que eu não faria. Fácil. Tem alguma outra coisa também que você... Eu não faria também procedimentos cirúrgicos mais complexos em consultório, Renata. Sim. Assim, hoje a gente tem visto muito isso no Brasil, né? Assim, nós temos visto as pessoas fazendo, às vezes, lipo de papada, fazendo cirurgia de nariz, por exemplo. Cirurgias de pescoço, né, Renata? Assim, muitas vezes em consultório, o que compromete muito a segurança do paciente e mais ainda com profissionais não habilitados para esse tipo de procedimento, né? Assim, sim. A gente tem visto as duas coisas, tem visto muito o uso do ambiente que não é um melhor ambiente para isso, que não te traz tanta segurança, tanto conforto para a realização. E muitas vezes, Ricardo, o procedimento ele é simples para aquela pessoa que estudou, né, vários anos ali para virar um cirurgião plástico, para ter um anestesista junto, né? Sim. Tem cirurgião plástico que não faz certo tipo de procedimentos, porque são procedimentos mais complexos, né? Então, eles deixam de fazer. E, às vezes, esse profissional simplifica muito aquele procedimento. E aí, a chance de dar alguma coisa errada é muito maior. Sempre tem uma chance, mas vai ficando pior, não vai, Ricardo? E é um pensamento um pouco simplório, né, Renata? Assim, eu acho que a gente precisa sempre pensar em tudo que vai dar certo e sempre fazer o melhor para que dê tudo certo, mas você não pode pensar que a intercorrência não existe, né? Eu acho que precisa de você ter sempre isso em mente, né? Assim, e aí, para esses procedimentos que são mais complexos, eu acho que o risco de complicações é maior e não compensa fazer, por exemplo, num consultório ou num ambiente que não bloco cirúrgico, que não é seguro. E a gente vê isso muito perto da gente, porque a gente recebe esses pacientes que vêm, né, desses consultórios buscando atendimento, principalmente na área da infectologia. Sim, né? sim. Tanto aqui na clínica quanto no hospital, assim, que eu sou vinculado à rede pública, a gente acaba atendendo muitas complicações de procedimentos realizados em ambiente não seguro, com profissionais não qualificados. É um procedimento que eu também não faria. Não faria também, Ricardo, bichectomia. Bichectomia? Em mim, eu não faria. Eu acho que eu já tenho um rosto muito fino, né? Sim. E aí, ainda retirar essa gordura, talvez até me envelhecesse, né? Sim. Sim, a gente via muito isso aqui na clínica, né, Renata? Assim, teve um momento em que a bichectomia virou uma febre, né? Uma moda, uma né? Uma moda, exatamente. E foi uma moda que foi um bom ruim, né? Assim, porque a gente via que depois os pacientes apresentavam muita flacidez no local da retirada, né? Talvez tenha até pacientes que se beneficiam muito, né? Sim. Mas não é uma coisa tão abrangente assim para todo mundo. Não é para todo mundo. Não dá para ser uma moda que todo mundo vai usar. Não, definitivamente não dá para ser uma moda, né, Renata? E eu acho que é muito isso, né? Assim, pensar que nem tudo que é moda é saudável
Nem tudo que é moda é combina tão com você, legal. né? Nem tudo que é moda combina com você. Nem tudo que é moda é tão seguro, né? Assim, então, ter esses cuidados é muito importante na escolha dos procedimentos estéticos. Eu acho que a gente tem um pouco parecido os procedimentos que a gente não faria, né? Sim, é até bem certeza. parecido. Eu também não faria o PMMA. E, nossa, muito legal. Espero que as pessoas também tenham, né, essa visão para que o procedimento estético seja realmente uma coisa agradável, que ela se sinta bem, aumente a autoestima, sem precisar fazer procedimentos que não são seguros e que têm um resultado que muitas vezes não é o mais adequado. Exato. Né? Exato. Ô, Ricardo, obrigada. Gostei muito de conversar com você. E você? Qual procedimento estético você não faria? Conta aqui pra gente. Espero que vocês também tenham gostado do podcast e a gente se encontra num próximo episódio.